Olá pessoal, tudo bem? O objetivo dessa aula é dar continuidade à construção de alguns aplicativos com o App Inventor. No caso dessa aula de hoje, a ideia é construir um aplicativo para calcular a média de 3 números e aí mostrar o valor dessa média. E aí a gente vai construir esse aplicativo usando um outro recurso, que é o recurso de procedimento, né, que é um recurso de programação que a gente pode utilizar também. Então, para isso, a primeira coisa, a gente vai criar aqui um projeto novo, iniciar novo projeto. Então, lembrando que a gente acessa o App Inventor 2 usando ai2.appinventor.mit.edu. E aí, para olhar para esse projeto, para criar um nome para esse projeto, a gente vai colocar aqui esse nome, né, sem usar acentos, não usando espaços. Então, um dos nomes que a gente pode utilizar é o nome calculadora de médias, né, que é o nome que eu vou colocar aqui para vocês. Então, para criar nossa calculadora de médias, né, a primeira coisa, a gente vai selecionar alguns componentes que a gente pode utilizar aqui, mas antes a gente pode também configurar logo essa nossa janela, né, principal. Então, por exemplo, algo interessante é a gente definir qual é a cor que a gente vai utilizar. Então, para selecionar a cor, a gente pode pegar aqui na cor de fundo, deixar a cor padrão, ou a gente pode usar uma azul, ou a gente pode pegar uma cor customizada. Então, por exemplo, posso chegar aqui e selecionar um azul, tá? Então, vou selecionar essa cor eu posso selecionar aqui, né, nessa paleta, eu posso também colocar o código dessa cor, né, que utiliza um código que a gente chama de hexadecimal, né? Então, vou aqui selecionar essa cor aqui, vou concluir, e uma vez que eu concluo, né, tô aqui com isso aqui, com minha cor de fundo definida, eu vou também alterar aqui o nome do aplicativo, né, o que é que eu quero mostrar aqui em cima. Então, nessa área aqui superior, ao invés de Screen 1, eu vou querer colocar aqui o nome Calculadora de Médias, né, usando acento também, né, para que fique bonitinho. Além disso, algo que eu acho interessante também é a gente utilizar a configuração Device Default aqui do tema do dispositivo, porque hoje ele está com esse tema clássico, mas se a gente colocar o tema que é padrão do dispositivo, ele em geral fica mais bonito para cada dispositivo. Então, tem esse tema aqui, Device Default, que é o padrão do dispositivo. Então, ele coloca aqui esse título maiorzinho aqui nesse caso, né? Dependendo do dispositivo que eu estou usando, né? Que a gente pode selecionar também outros tipos de dispositivo. Então, depois de fazer essas configurações iniciais, a gente vai começar, né? Então, só lembrando que aqui no título eu posso usar acento, espaçamento, porque isso aqui é o que aparece para a pessoa que vai estar usando nossa aplicação. Então, depois de fazer isso aqui, a gente vai também selecionar alguns componentes gráficos que a gente quer colocar aqui nessa nossa aplicação. Nesse caso, eu vou propor para vocês que a gente tente organizar, tipo, 3 áreas principais para as pessoas digitarem as notas, né? A gente vai querer colocar aqui 3 notas e a gente vai querer colocar também um textozinho e também um botão para poder calcular a média dessas notas. Então, para organizar isso, a gente pode utilizar esses componentes de organização. Então, existe aqui um componente de organização horizontal. Então, vou acrescentar aqui um componente, na verdade, vou adicionar 3 componentes de organização horizontal aqui, tá? E aí, dentro desse primeiro componente, eu vou querer colocar uma legenda dizendo, por exemplo, nota 1, e eu vou querer colocar uma caixa de texto onde eu vou receber essa nota 1. Então, vou pegar lá na área de interface de usuário, vou pegar aqui uma legenda, né, que eu vou adicionar aqui, e vou colocar também uma caixa de texto. Então, vou pegar essa caixa de texto e colocar dentro daquela também, naquela área de organização horizontal que está aparecendo aqui. Do mesmo jeito, né, aqui, eu vou colocar também uma outra legenda e vou colocar também aqui uma caixa de texto, tá? Eu coloquei aqui, mesmo jeito agora para a terceira nota, né? Então, vou colocar aqui uma outra legenda e outra caixa de texto, aqui também. Então, ao invés de deixar esse texto para a legenda aqui, eu vou colocar aqui, tipo, nota 1, né, que vai ser o texto que eu quero que mostre aqui. Aqui nessa legenda 2, ao invés de texto para a legenda, eu vou colocar nota 2, tá?
E aqui, ao invés de texto para legenda 3, né? Então, eu tô aqui configurando essa legenda 3, eu vou colocar aqui nota 3, certo? Além disso, eu também vou querer que esse componente, né, essa organização horizontal, ela esteja aqui ocupando toda a largura do meu dispositivo. Então, para poder fazer isso, a gente pode ajustar, né, aqui essa organização horizontal da gente. Então, posso dizer que ela vai ocupar toda a largura. Então, eu posso dizer aqui qual a largura, se eu souber quantos pontos, dependendo do meu dispositivo, eu posso dizer em pontos. Mas isso vai fazer com que seu aplicativo, em alguns dispositivos, fique com a largura, em outros fique com outra largura. Então, eu acho interessante a gente usar essa configuração de porcentagem. Então, eu posso dizer que eu quero ocupar toda a largura. Então, 100%, né? De cada 100 partes, aqui, né? Se eu dividir isso em 100 partes, aqui essa minha largura, eu quero que ele ocupe as 100 com essa organização horizontal. Então, beleza, eu vou botar aqui 100%. Do mesmo jeito, eu vou fazer com essa segunda organização horizontal, vou dizer que a largura dela também vai ocupar aqui 100% da minha largura. E também vou dizer aqui que essa terceira organização horizontal também vai ocupar aqui 100% da minha largura. Além disso, eu também posso organizar esses meus componentes, né, para que eles fiquem ocupando, né? Por exemplo, essa legenda ocupe 50% da largura e essa caixa de texto outro 50%. Do mesmo jeito, a nota 2, essa legenda ocupe 50%, a outra parte 50%. E a gente pode também alinhar esses componentes aqui para eles ficarem arrumadinhos. Então, por exemplo, o que é que eu vou dizer aqui? Vou dizer que nota 1 também vai ocupar aqui, né? Vamos lá, nessa legenda aqui, vou dizer que a largura dela, nesse caso, vai ocupar a metade da largura. Então, de cada 100 partes aqui dessa largura, vai ocupar a metade, que é 50. Então, vou dizer que é 50 a minha porcentagem. Aqui, do mesmo jeito, nessa minha caixa de texto, eu vou dizer que ela também vai ocupar uma largura que vai ser de 50%, né? 50 de cada 100 da minha largura. E para que essa nota não fique tão afastada, eu posso alinhar ela aqui para ficar à direita, para que ela fique aqui juntinho da caixa de texto. Então, vou fazer a mesma coisa com essa nota 2. Vou dizer que a largura dela também vai ocupar a metade da minha largura. Vou dizer que essa caixa de texto também vai ocupar a metade da minha largura. E também vou alinhar aqui essa nota para ficar aqui do lado direito. Vou fazer a mesma coisa aqui, alinhar também do lado direito. Vou dizer que a largura vai ser 50% aqui da minha largura, que essa caixa de texto também vai ocupar aqui 50% da minha largura. Então, outras coisas que a gente pode fazer também é dizer o seguinte: eu posso também adicionar aqui, já posso, por exemplo, nessa minha caixa de texto, dizer que ela só vai receber números, tá? E eu vou tirar esse texto de dica, para que ele não fique nenhum texto aparecendo aqui por enquanto. Então, vou tirar esse texto de dica. Nessa minha outra caixa de texto, também vou tirar meu texto de dica, vou dizer que ela só recebe números. E nessa outra caixa de texto, que eu posso selecionar o daqui ou daqui, eu também vou tirar essa dica e vou dizer que ela só recebe números, certo? Além disso, algo que a gente também vai querer fazer é o seguinte: eu vou adicionar aqui uma legenda, que é onde eu vou colocar um texto para dizer, digite as notas acima, por exemplo, para o usuário saber o que é que ele tem que fazer. Então, vou colocar esse texto aqui, vou dizer, olha, digite as notas acima, tá? Vou dizer que eu posso alterar o tamanho da fonte, se eu quiser, mas eu vou deixar aqui padrão. Vou dizer também que ele também vai ocupar aqui 100%, eu quero que essa legenda esteja distribuída aqui, 100% aqui da minha largura, e que ela esteja alinhada de forma centralizada aqui no meio. Então, centralizei também. E aí, eu vou acrescentar também um botão aqui, que é o botão de calcular, que eu também vou querer que ele tenha essa largura com 100% da minha largura da tela. Então, vai ocupar toda a minha largura da tela. E no texto desse meu botão, eu vou colocar aqui o nome calcular, certo? Eu posso também mudar aqui a fonte, posso mudar a cor de fundo do botão, posso mudar várias coisas, mas eu vou deixar só assim por enquanto, tá certo?
E aí, uma vez que a gente adicionou esses componentes, uma coisa interessante é que a gente coloque nomes, antes de programar o que é que a gente vai fazer nessa aplicação, a gente use nomes interessantes, para que a gente não confunda, por exemplo, a caixa de texto 1. O que é a caixa de texto 1? Ah, é a nota 1. Ah, a caixa de texto 2 é o quê? Ah, é a nota 2. Então, para que a gente, na hora de programar, saiba exatamente o que é que tem em cada componente, a gente possa programar isso, então é importante que a gente dê um nome legal para esses nossos componentes. Então, eu sugiro aqui alguns nomes para vocês, tá? Então, o que é que eu vou colocar como nomes para esses componentes? Então, vou chamar aqui esse meu primeiro componente, ao invés de ser legenda 1, eu vou dizer que é legenda da nota 1, tá? Então, vou chegar aqui e para mudar esse nome, eu vou clicar no componente, vou colocar aqui renomear e vou botar aqui, ó, legenda nota 1. Aí, ok. Nessa minha caixa de texto 1, eu vou chamar ela de caixa de texto nota 1. Caixa de texto nota 1. Fica meio grande, mas fica bem claro o que é que ela guarda. Nessa minha legenda 2, também vou trocar aqui o texto para legenda nota 2. E vou alterar também aqui minha caixa de texto 2 para ser caixa de texto nota 2. Aqui nessa minha terceira organização horizontal, eu vou colocar aqui na minha legenda, vou dizer que é a legenda da nota 3 e vou colocar aqui o nome dessa minha caixa de texto para ser caixa de texto nota 3. Certo? Então, coloquei aqui uns nomes para facilitar. Nessa parte aqui da legenda 4, eu vou chamá-la de texto auxiliar da média, porque esse texto é onde a gente, por enquanto, está dando uma dica, que é digite as notas acima, mas vai ser aqui onde a gente vai dizer a média das notas é tal, certo? E nesse botão 1, eu vou chamar esse meu botão de botão calcular. Botão calcular. Ok. Então, uma vez que a gente fez isso, a gente vai agora programar a lógica, né, desse nosso sistema. E o que é que vai ser essa lógica? Essa lógica a gente vai para a área de blocos. O que é que a gente quer fazer aí? O que a gente quer fazer é o seguinte: na hora em que alguém clicar nesse botão calcular, a gente quer que o aplicativo pegue esses valores que estão nessas 3 caixinhas de texto, que ele some eles 3 e divida por 3 e diga aqui, olha, a média é tanto. Então, é isso que a gente quer programar, tá certo? Então, esse é o passo a passo do algoritmo que a gente vai construir. Então, para isso, o que é que a gente vai fazer? A gente vai lá na área de blocos e a gente vai fazer o seguinte: eu vou primeiro adicionar aqui, né, uma instrução para me dizer o que é que eu tenho que fazer quando o botão for clicado. Então, eu vou chegar aqui no botão calcular e vou pegar esse bloquinho, olha. Quando o botão for clicado, eu vou fazer alguma coisa. O que é essa alguma coisa? Essa alguma coisa é calcular a média, tá certo? E aí, como esse calcular a média é pegar o texto das 3 caixinhas, somá-los, dividir por 3, né, pegar esse resultado e botar numa mensagem, eu vou tentar organizar essa minha programação em um procedimento, usando pelo menos um procedimento. Tá? O que é um procedimento? É um conjunto de instruções que a gente quer usar para que a gente possa ficar aproveitando esse conjunto de instruções, talvez em várias aplicações ou em vários locais da nossa aplicação. Então, esse nosso procedimento, a gente vai criar um procedimento indo aqui nesses blocos internos, né, e criando um procedimento. Então, eu vou criar um procedimento que é calcular a média. E aí, esse meu procedimento de calcular a média, o que ele vai fazer? Né? Ele vai fazer aqueles passos que eu disse a vocês, de pegar os valores das caixas de texto e vai retornar, né, esse valor do cálculo para que a gente possa usar aqui nesse nosso bloquinho do que é que tem que acontecer quando o botão calcular for clicado. Então, vamos primeiro criar esse procedimento. Existem 2 tipos de procedimento. Um procedimento que é um conjunto de bloquinhos, né, com instruções que eu vou fazer quando esse procedimento for chamado. Existe esse outro tipo de procedimento, que é o conjunto de instruções que eu vou fazer e que quando esse bloquinho for chamado, mas também que tem algum resultado que eu posso usar em algum lugar na minha aplicação. No caso da gente, como a gente vai calcular as médias e isso vai retornar um resultado, eu vou usar esse tipo de procedimento aqui, tá? E aí eu vou dar um nome para esse meu procedimento. Então, o nome que eu vou dar aqui para esse meu procedimento aqui vai ser calcular média aritmética.
E aí, esse meu procedimento, ele vai dar um resultado, certo? Então, primeiro eu vou definir o que esse procedimento vai fazer. Então, esse primeiro procedimento, ele vai fazer o seguinte. Ele vai ter que fazer a soma de 3 notas e dividir por 3. Então, eu vou precisar aqui de alguns bloquinhos da matemática, como o bloco de soma e de divisão, para utilizar aqui nesse meu código. Então, nesse caso aqui, né, eu vou precisar da soma e da divisão. Então, vou pegar aqui uma soma e vou pegar aqui uma divisão, né? Só que nossa soma vai ser de 3 valores. Então, vou configurar aqui para dizer, olha, que essa soma vão ser 3 valores, certo? E minha divisão, né, também vai ser desses 3 valores por 3, tá certo? Então, eu vou construir aqui esse meu bloco, que vai dizer que é uma expressão, né, que a gente está construindo aqui para dizer, olha, o que é calcular a média aritmética? É somar 3 notas, dividi-las por 3 e retornar o valor que você obteve. Então, para isso, eu vou encaixar aqui esses bloquinhos. Então, vou pegar aqui só esse bloquinho pequeno. Então, vou chegar aqui e vou encaixar esse da soma aqui dentro, tá? Então, eu vou chegar aqui e vou somar as 3 notas e vou dividir por 3. Como é que eu pego o valor 3? Vamos pegar ele aqui na matemática. A gente pega esse bloquinho aqui, que é quando a gente quer usar só o valor, né? A gente usa aqui. E aí, como é que a gente vai pegar os valores que estão nas 3 caixinhas? A gente pode chegar lá na caixa de texto que tem a nota 1, clica lá, ó. Quando a gente clica lá, a gente pode obter o valor da caixa de texto, que é esse caixa de texto nota 1 ponto texto. Então, vou botar ela aqui. Do mesmo jeito, a gente pode pegar aqui na caixa de texto nota 2 e pegar o caixa de texto nota 2 ponto texto. Do mesmo jeito, a gente pode fazer isso também com a caixa de texto nota 3. Ou a gente pode também pegar aqui, ó, copiar, Ctrl C, Ctrl V, a gente cola aqui, aproveita esse que era da nota 2, só que a gente troca para dizer que a gente quer pegar da caixa de texto nota 3, né? Então, com isso, a gente definiu esse procedimento da gente, que é esse conjunto de instruções que vai fazer o seguinte, vai pegar o texto das 3 caixas, somá-los, dividir por 3 e retornar esse resultado. Certo? Então, esse aqui é um procedimento. E onde eu precisar calcular uma média dessa forma, é só eu chamar esse meu procedimento que eu criei. Então, lá, quando alguém criar lá, quando alguém clicar, por exemplo, lá no calcular, eu vou querer chamar esse procedimento e vou querer mostrar, né, lá naquela minha área de design, né, nessa minha legenda daqui, eu vou querer mostrar a mensagem dizendo, olha, a média é tanto, e pegar esse valor da média, né? Então, que é isso que a gente vai fazer. Então, para que isso seja possível, o que é que eu vou dizer? Quando o botão calcular for clicado, o que é que eu vou fazer? Eu vou alterar aquela legenda lá. Então, esse meu texto auxiliar da média, eu vou querer alterar ele, né? Então, o que é que eu vou fazer quando o botão for clicado? Eu vou ajustar, né, esse meu texto. Então, ajustar o texto auxiliar da média. Então, vamos procurar ele aqui, ó. Ajustar o texto auxiliar da média para dizer a média é tanto, e esse tanto é esse valor desse cálculo. Como a gente vai juntar 2 textos, né, só lembrando, a gente pode usar aqui esse bloquinho de texto, onde a gente usa a gente pode pegar esse aqui para dizer, por exemplo, a média é, aí um espaçozinho, e aí a gente pode usar aquele bloquinho onde a gente junta 2 textos, certo? E aí eu vou dizer, olha, a média é tanto. Quem é esse tanto? É o valor que eu vou retornar quando eu chamar esse meu procedimento que vai calcular a média. Então, eu posso chegar aqui lá em procedimentos e chamar aquele meu procedimento, calcular a média aritmética, ó. E aí, quando eu chamo calcular a média aritmética, o que é que ele vai fazer? Pegar as caixas de texto, pegar o valor delas, somar, dividir por 3, retornar para mim e eu vou mostrar isso aqui para o meu usuário. Tá? Então, se a gente for rodar isso aqui usando o emulador, por exemplo, então vou chegar aqui e vou usar o emulador. Então, vou usar o emulador que usa o próprio computador para a gente mostrar. Então, nesse emulador, o que é que eu vou fazer? Eu vou digitar, né, 3 notas e vou ver o que é que acontece. Né? Então, quando eu inicio o emulador, ele às vezes demora um pouquinho. Então, nesse caso daqui, a gente vai ver que ele vai iniciar colocando aquilo que a gente colocou na área de design. Então, só para a gente relembrar. Ele demora um pouquinho aqui para rodar. Então, vocês vão ver que ele vai ter aquele nota 1, nota 2, nota 3, né? Vai ter também aquela mensagem para a gente poder digitar os valores em cima e vai ter o botão calcular que a gente vai poder clicar agora.
Então, a gente tá vendo aqui como é que ele tá mostrando. Se a gente quiser mostrar com outra configuração, alinhando para cá, alinhando para lá, cada um fica à vontade para alterar, mudando as cores, botando uma imagem de fundo. Então, fique bem à vontade para modificar do jeito que você quiser. Então, vou chegar aqui na nota 1 e dizer que a nota 1 é 9, tá? Vou dizer que a nota 2 é 8 e vou dizer que a nota 3 é 7. Então, vou mandar ele calcular essa média, certo? Então, quando eu mando calcular essa média, ele disse, olha, a média é 8. Então, a média de 9 com 8 com 7 foi 8, ele mostrou aqui para mim, tá? Então, a gente viu que o texto da legenda foi alterado e apareceu aqui esse botãozinho de calcular. Então, o que é que fica aqui como mensagem, gente? Então, podemos fazer aqui vários tipos de aplicativos seguindo essa mesma ideia e usando, por exemplo, vários recursos diferentes. Então, a gente pode usar aqui botões coloridos, o que a gente quiser. E a gente pode usar isso aqui para, por exemplo, calcular a área de uma figura. Então, digamos, eu dou aqui, qual é o lado do quadrado? É 3. Eu vou dizer, olha, a área do quadrado do lado 3 é tanto. Eu posso fazer aqui também um programinha para calcular o volume de um sólido. Então, dado que eu dei as dimensões desse meu sólido, qual vai ser o volume dele, dependendo do tipo de sólido que eu estou utilizando. Então, vamos tentando juntar o que a gente está aprendendo lá na matemática, o que a gente utiliza no dia a dia, né? Porque a matemática está no dia a dia da gente. Então, digamos, eu tenho aqui uma caixa d'água que tem essas dimensões, então, quanto é que vai caber de água aqui dentro dessa minha caixa d'água? Então, eu posso fazer um programinha que me ajude nesse cálculo daqui, ok? Então, divirtam-se, espero que esse vídeo tenha ajudado, que todos possam construir diferentes aplicativos explorando esse conceito de procedimentos e esse conceito também de utilizar vários elementos que a gente viu aqui nessa área de design, como as caixas de texto e as legendas, tá joia? Então, divirtam-se aí, brinquem, modifiquem, façam da forma como vocês quiserem e compartilhem com os colegas. Como é que vocês podem compartilhar? Uma forma de compartilhar, né, é utilizando, né, o próprio aquele assistente aí, que a gente já viu, que permite que a pessoa leia o QR Code. Se ela já tem um aplicativo do App Inventor, ela consegue testar seu aplicativo. Então, isso aqui a gente já viu em um vídeo anterior. Outra forma de testar também, que é interessante, é você compartilhar também o instalador do seu aplicativo. E como é que a gente constrói esse instalador? A gente constrói vindo aqui em compilar, Android APK. Então, quando a gente faz isso, a gente compilar é gerar esse arquivozinho que pode ser instalado em outros dispositivos. Então, no nosso caso aqui, ele demora um tempinho construindo esse APK, e aí esse APK, ele é no caso, é um instalador para dispositivos Android, nesse caso, tá certo? Então, para dispositivos Android, a gente pode fazer isso. Então, se alguém tem um dispositivo Android, você pode baixar esse APK, mandar compartilhar com alguém, ou colocando numa pasta do Google Drive, ou mandando por WhatsApp, ou compartilhando de alguma forma que você queira. E aí a pessoa que vai acessar, né, esse seu APK que você enviou pelo celular pode instalar aquele aplicativo. E aí você tem que lembrar que às vezes na hora de instalar, o próprio dispositivo pode perguntar para você se você tem certeza que quer instalar, já que o desenvolvedor não é conhecido. O desenvolvedor do aplicativo é você, né, que fez esse aplicativo. Então quem vai instalar tem que confiar em você, no momento em que você está mandando instalar esse aplicativo que ainda não foi testado pela Google, né, já que você acabou de construí-lo. Então, é comum ter essa mensagem. Uma vez que você gera esse APK, a pessoa instalou, ela vai poder fazer esses testes, né, usar esse aplicativo, né, que vai estar instalado no celular várias vezes, tá certo? Então, a ideia é essa. Quando esse aplicativo ele é compilado, ele vai mostrar aqui pra gente, ele está demorando para mostrar, mas ele vai mostrar pra gente tanto um QR Code, né, para a gente poder acessar e instalar a partir desse QR Code. Então, alguém pode apontar a câmera do celular e já instalar o aplicativo, mas esse QR Code só vai ser válido por 2 horas, mas ele também dá a opção de baixar o APK, né, que é esse arquivozinho .apk, que é aquele arquivo que você vai compartilhar com alguém, né, enviando para essa pessoa para que ela possa instalar, se o dispositivo permitir também essa instalação, ok? Então, espero que seja útil esse vídeo e que vocês possam também compartilhar esses aplicativos que vocês estão construindo com outras pessoas. E também espero que vocês se sintam motivados a tentar construir diversos aplicativos para resolver diversos problemas que você tenha no seu dia a dia, tá joia? Então, até a próxima!